se você investe, você tem que saber como funcionam as crises econômicas, porque uma hora ou outra elas acontecem. E agora eu vou te dar uma diferença brutal para você entender como funciona esse cenário nos Estados Unidos e principalmente no Brasil. Caso você não saiba essa diferença, nos Estados Unidos, quando as pessoas estão muito endividadas e vem uma crise, eles abaixam os juros, chega a zero. Bem, uma hora isso para de fazer efeito e as pessoas começam a dar calote ou negociar para pagar menos nessas dívidas. Só que quando alguém paga menos, alguém recebe menos. Isso diminui a renda de algumas entidades. Só que no Brasil é dependente de fluxo de capital estrangeiro, ou seja, a gente depende muito do dólar, porque é o pagamento das nossas exportações, muitas coisas são importadas aqui no Brasil. Ou seja, quando uma crise acontece no Brasil, esse dinheiro sai, esse capital sai, a nossa produção interna tende a diminuir, produzimos menos coisas. E a nossa moeda desvaloriza perante ao dólar, perante ao mercado internacional. Isso quer dizer que as poucas coisas que são produzidas ainda são mais caras, então a gente tem uma crise inflacionária, enquanto lá nos Estados Unidos é uma crise deflacionária, porque para pagar as dívidas restantes nesse momento negativo, lá fora eles têm que vender os ativos para honrar suas obrigações financeiras. E essa venda dos ativos acaba depreciando o preço assim de bolsa de valores, de ativos financeiros. E aqui no Brasil, a gente tem uma inflação que você vai ver tudo subindo de preço, por exemplo, os bens aos consumidores. Então isso quer dizer, isso explica por que em 2008 e em 1929 não teve um surto inflacionário nos Estados Unidos, mas explica por que no Brasil a gente tem surto inflacionário após as nossas crises, como a década de 80, início da década de 90 antes do Plano Real, ou até 2015 e 2016. Então é isso. Nos Estados Unidos, crise deflacionária. No Brasil, crise inflacionária. São coisas diferentes, então você tem que saber navegar nesses cenários.